Aula Paraná de Geografia para a segunda série do ensino médio. Esta é a aula número 25 com o tema As migrações forçadas e os refugiados. De acordo com o Observatório 9474, diferente do refúgio, o conceito de migração forçada não possui nenhum instrumento jurídico que forneça uma definição exata. Frente à percepção de lacunas na Convenção de 1951, a qual não era capaz de abarcar todas as pessoas forçadas e deixar suas casas, na década de 80, o termo migração forçada começa a se popularizar na academia e entre as organizações especializadas em refúgio. De maneira simplificada, todo refugiado é um migrante forçado. Porém, nem todo migrante forçado é um refugiado. Ambos, por sua vez, são contemplados na definição geral de migrante, que, no entanto, não necessariamente representa alguém que foi forçado a migrar, não podendo, desta forma, ser um refugiado. Esta imagem nos ajuda a entender os termos refugiados, migrantes forçados e migrantes. Tanto migrante forçado quanto refugiado são indivíduos que tiveram vínculo de proteção com seu estado rompido. No caso do refúgio, o rompimento desse vínculo se materializa através da perseguição. O direito internacional dos refugiados existe para garantir proteção a estas pessoas. No caso dos migrantes forçados, a ruptura desse vínculo ocorre principalmente por duas razões: o não fornecimento dos meios vitais de subsistência, a exemplo dos estados falidos, que não conseguem ou não querem oferecer serviços básicos à sua população, ou ainda em ocorrência de desastres naturais, em circunstâncias em que o Estado não logra oferecer a proteção aos seus cidadãos, como foi o caso do Haiti no ano de 2010, com a catástrofe de um terremoto. O que é Acnur? Acnur é uma sigla da Agência da ONU para Refugiados. Foi criado em dezembro de 1950, por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Iniciou suas atividades em janeiro de 1951, com um mandato inicial de 3 anos para reassentar refugiados europeus que estavam sem lar após a Segunda Guerra Mundial. Seu trabalho tem como base a Convenção de 1951 da ONU sobre refugiados. Segundo a Oxfam, ou melhor, Oxfams, mais de 65 milhões de pessoas em todo o mundo estão oficialmente longe de seus lares, devido a conflitos armados, violência e perseguição. É o número mais alto já contabilizado pelas Nações Unidas desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2016, mais de 360 mil pessoas, incluindo refugiados, chegaram à Europa pelo mar. Mais de 170 mil deles cruzaram o Mediterrâneo Central, a rota mais perigosa do mundo, com cerca de 5 mil mortes ou desaparecimentos registrados naquele ano. A maioria viajou em barcos partindo da Líbia, Tunísia ou Egito, arriscando suas vidas em busca de segurança na Itália. Segundo a Acnur, os termos refugiado e migrante são substituíveis entre si? Não. Apesar de ser cada vez mais comum o termo refugiado e migrante serem utilizados como sinônimos na mídia e em discussões públicas, há uma diferença legal crucial entre os dois. Confundi-los pode levar a problemas para refugiados e solicitantes de refúgio, assim como gerar entendimentos parciais em discussões sobre refúgio e migração. Qual é a especificidade sobre a terminologia refugiado? Refugiados são especificamente definidos e protegidos no direito internacional. Refugiados são pessoas que estão fora de seus países de origem por fundados temores de perseguição, conflito, violência e outras circunstâncias que perturbam seriamente a ordem pública e que, como resultado, necessitam de proteção internacional.
As situações enfrentadas são frequentemente tão perigosas e intoleráveis que estas pessoas decidem cruzar as fronteiras nacionais para buscar segurança em outros países, sendo internacionalmente reconhecidos como refugiados e passando a ter acesso à assistência dos países do Acnur e de outras organizações relevantes. De que forma refugiados são protegidos pelo direito internacional? O regime legal específico que protege os direitos dos refugiados é conhecido como Proteção Internacional dos Refugiados. A lógica que sustenta a necessidade deste regime reside no fato de que os refugiados são pessoas em uma situação específica que exige salvaguardas nacionais. Solicitantes de refúgio e refugiados carecem de proteção de seus países. Com base no Acnur, refugiados são migrantes forçados? O termo migração forçada é por vezes utilizado por sociólogos ou outros indivíduos como um termo generalista e aberto que cobre diversos tipos de deslocamentos ou movimentos involuntários, tanto os que cruzam fronteiras internacionais quanto os que se deslocam dentro do mesmo país. Por exemplo, o termo tem sido utilizado para se referir às pessoas que têm sido deslocadas em decorrência de desastres ambientais, conflitos, fome ou projetos de desenvolvimento em larga escala. Temos aqui uma frase de Eurípides do ano de 431 a.C. Não há maior dor no mundo que a perda da sua terra natal. Organização do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Era esta a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.